Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no DPF iremos falar sobre linha cronológica. Linha cronológica. Agora a pergunta é, por que esse termo cronológico? Cronológica. Cronológico vem de cronos. Cronos em grego diz respeito ao tempo, né? Havia na mitologia grega um deus, um titã, chamado Cronos. É o deus do tempo. Cronológico, então diz respeito ao tempo, ok? Então, linha cronológica é a linha do tempo. Isso você já sabe. Agora vamos lá. A história ela é dividida em pré-história e história, ok? A pré-história diz respeito a tudo que o homem viveu e desenvolveu. Como ele viveu e desenvolveu antes da escrita. Então, pré-história antes da escrita. Ou seja, antes do homem registrar o seu modo de vida, ok? Então, a pré-história ela é também dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais. No paleolítico, o homem ele vivia de forma nômade, ele era um caçador, coletor e pescador. Como nômade, ele se deslocava de um lugar para o outro onde houvesse alimento e formas dele viver, ok? Ele era um caçador, coletor, pescador, ou seja, ele pescava em rios e nas margens dos oceanos, ele pescava dos mais variados peixes e frutos do mar, ele caçava os animais que ele poderia abater, né? E ele também o quê? Ele coletava, ou seja, frutos, arbustos, vegetais, aquilo que era comestível, ok? Então, paleolítico, também chamado de idade da pedra lascada, porque o homem lascava as pedras umas nas outras para obter o fogo, ok? Neolítico, ele vai desenvolver a agricultura e a pecuária, ou seja, ele se torna um fazendeiro e um pecuarista. E na idade dos metais ele vai o quê? Desenvolver o trabalho com a metalurgia, gradativamente, né? Ou seja, em milhões e milhões de anos. Por sua vez, quando ele já vivia aqui no Neolítico e na idade dos metais, a vida humana já estava em sociedade e era muito complexa. E isso exigia do homem o quê? Um recurso para que ele pudesse registrar, guardar e armazenar informações dos mais variados tipos. E aí ele vai o quê? Sentir a necessidade de registrar, escrever. E aí termina-se a idade da pré-história e entra na história, quando o homem já inventa a escrita. Aí a pergunta é, que tipo de escritas eram essas? Pelo menos os hieróglifos e a escrita cuneiforme, lá na região onde é hoje chamado de Crescente Fértil, né? Na região do Oriente Médio. E aqui detalhe, senhores, quando o homem ele termina a pré-história, ele entra na história. E aí veja só, a história ela é dividida em antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A antiguidade até hoje é o período maior da história, que vai de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. E aqui tem um detalhe interessante. Assim como a pré-história ela é dividida, a história também tem uma grande divisão, que é qual? AC, DC. Ou seja, tudo que o homem viveu antes do nascimento de Jesus Cristo, AC. Tudo que o homem viveu depois do nascimento de Jesus Cristo, DC. Ou seja, depois de Cristo. Então temos a antiguidade, 4.000 AC a 476 DC. Depois temos qual período? A Idade Média, que vai de 476 DC a 1453 DC, ou seja, depois de Cristo. E aqui tem um detalhe interessante. Aqui temos o quê? Quase 4.500 anos. Aqui, por sua vez, pouco mais de 900 anos, ok? E aí temos o quê? A Idade Média. E depois vem qual? A Idade Moderna, 1453 a 1789. Período aqui de quase 1.300 anos. Detalhe interessante, que o que divide um período do outro são grandes eventos. Por exemplo, o que pôs fim à antiguidade? A queda do Império Romano do Ocidente. O que pôs fim à Idade Média? A queda do Império Romano do Oriente. Isso mesmo, o Império Romano ele era tão grande que no século IV ele foi dividido em
dois grandes períodos, dois grandes territórios, né? O Ocidente e o Oriente. E o que pôs fim à Idade Moderna foi a Revolução Francesa, ou seja, a revolução que, entre aspas, marcou e deu início à modernidade. Ok? Então, essas são, em linhas gerais, a linha cronológica, a linha do tempo. Mas, detalhe, essa linha cronológica, essa linha do tempo, é uma visão eurocêntrica, ou seja, são os europeus, a historiografia europeia, que vai datar desse modo. Isso quer dizer que existem outras linhas do tempo? Sim, de outros povos, de outras civilizações. Agora, bora aprender? É isso aí.